paz de Cristo pessoal, eu sou Darlan, bem-vindos a mais um episódio do Escrituras e Café. Vivemos em uma época de inversões profundas, onde milênios atrás o que era natural, a mãe cuidando do filho nos primeiros anos, o pai sendo o principal instrutor moral da família, isso passou a ser visto como atraso ou limitação. O discurso dominante diz que na escola a criança socializa melhor, que os profissionais ali entendem mais de desenvolvimento infantil do que os próprios pais e que o Estado tem papel legítimo e até primordial na formação das novas gerações. Só que as Escrituras dizem o contrário. E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem despertado muitas dúvidas, a curiosidade e também esperança em muitas famílias cristãs, que é o homeschooling, ou, traduzindo literalmente, educação em casa, educação domiciliar. Aqui eu não quero levantar só pontos a favor, já que eu defendo esse método de ensino, mas também formas de contornar a dificuldade para usar o homeschooling, que é até permitido por nossa legislação, embora não regulamentado. Dizer também formas de integrar a educação em casa com a da escola. E só para deixar claro, esse episódio não é um ataque às escolas ou creches e nem um julgamento sobre famílias que colocam seus filhos no ensino público ou privado. O nosso objetivo aqui é refletir sobre uma pergunta muito maior. Quem está formando o coração dos nossos filhos? Então, antes de falar do homeschooling em si, a gente vai dar uma lida em algumas passagens das Escrituras que tratam sobre a educação dos filhos. Em Moisés, no capítulo 6 de Deuteronômio, depois de ler os 10 mandamentos para o povo de Israel, ele fala o Shema. Eu vou ler do versículo 4 ao 7. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então Deus passa aos pais uma missão que podemos chamar de pedagogia da presença. Deus não disse: contratem especialistas, terceirizem essa tarefa. Não. O Senhor ordena: pai, mãe, vocês mesmos ensinem. O modelo bíblico de aprendizagem aqui, que é a base, os fundamentos, está no cotidiano familiar, no dia a dia. E a educação que é dada, a educação formal, com formação moral, ela não deve ser delegada a instituições externas, mesmo se a escola for só formada por cristãos, o que já é bem difícil hoje em dia. Mas mesmo com essa possibilidade, a obrigação dos pais permanece, de dar a base, os alicerces. Outro texto está em Provérbios 22:6, onde reforça: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui, irmãos, a palavra ensinar ou instruir, hanak, do hebraico, significa também cultivar, dedicar, consagrar. Então, educar é um ato sacerdotal, não é uma mera conveniência para que a criança não seja mal educada, nem também é uma simples tarefa, uma atribuição de um adulto que gerou outro ser, uma responsabilidade dele. Aqui é algo de extrema importância, porque envolve o destino eterno dessa pessoinha que Deus nos confiou. E, por último, em Efésios, o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Paulo ele deposita sobre os pais, não sobre o Estado, nem na sociedade em geral, nem nas escolas, a responsabilidade da formação integral e da correção moral, da disciplina dos filhos. Então, nosso papel, é claro, dar o sustento físico, o alimento, mas também somos responsáveis pela formação do coração e da mente. Além de pais biológicos, também temos esse dever de pais espirituais, servir como exemplos, guiando as crianças a não seguir o nosso modelo, mas
segundo a palavra de Deus. E a igreja e a escola também, elas têm o papel de auxiliar, mas o dever à responsabilidade é intransferível, é primária dos pais. Para o reformador Martinho Lutero, ele é bem direto nisso. Ele diz que pais que não educam seus filhos na palavra de Deus cometem um pecado tão grave quanto aqueles que deixam os filhos morrerem de fome. Agora, vamos procurar deixar claro o que seria o homeschooling. De maneira simples, para quem não estudou sobre o assunto, significa educação domiciliar, como eu disse, é quando a família assume de forma mais direta a educação, a formação acadêmica dos filhos dentro do lar. A própria Constituição dá essa possibilidade, deixa isso em aberto, através do artigo 205, onde está escrito: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Então perceba que não é apenas dever do Estado. A Constituição ela fala em responsabilidade compartilhada entre Estado e família. Portanto, os pais eles não são espectadores da educação dos filhos, são também protagonistas. E de forma equivocada, se muita gente imagina que o homeschooling é algo bagunçado, improvisado, como se a criança ficasse à toa em casa, perdida, sem disciplina, não é isso. As famílias que fazem homeschooling geralmente possuem rotina, materiais, planejamento, conteúdos e acompanhamento sério. No projeto que está tramitando no Congresso, falta aprovação no Senado, a PL 1338 de 2022, que visa regulamentar o homeschooling, ela prevê também um sistema de avaliação periódico dos estudantes, um acompanhamento do desempenho, e ali está definido requisitos que os responsáveis pelo ensino devem ter. Assim, diversos países desenvolvidos eles admitem alguma modalidade de educação domiciliar, cada um com suas regras próprias. O que os nossos representantes eles buscam é regulamentar melhor. Mas assim, a grande questão não é apenas onde a criança aprende. O ponto principal é quem está discipulando essa criança, porque toda educação ela forma alguém. Toda educação responde perguntas profundas, como o que é verdade, o que é certo, o que é errado, qual o propósito da vida, como enxergamos o ser humano. E não existe isso de neutralidade, principalmente no ambiente escolar, que é formado por pessoas com seus vieses, suas inclinações e muitas das vezes com uma agenda por trás. Toda educação transmite valores. Quando uma escola ensina determinada visão sobre família, ética, sexualidade, religião, história, ela inevitavelmente comunica uma visão de mundo, sua cosmovisão. Ela está doutrinando. E o problema é quando ela não tolera um pensamento contrário ou tolera, aceita todos os outros e exclui o pensamento que originou a nossa civilização, o cristianismo, o pensamento judaico-cristão, que é bem comum de acontecer, principalmente nas universidades. Isso é o grande problema. Então hoje, infelizmente, por políticas governamentais, a gente vê assistencialismo muito voltado mais para os alunos, questão do pé de meia, financiamento para que o aluno vá estudar, que é incoerente isso, aprovação automática, em vez de investir em melhor qualidade de ensino nas estruturas das escolas e universidades, eles dão esse financiamento. Então, é meio complicado tudo isso. Se eu for citar todos os problemas assim nas escolas públicas ou privadas, assim 2 horas seria um pouco. Mas agora, advogando em favor da educação domiciliar, ela não é um meio de afastar a criança do convívio, de não socializar, impedir ela de socializar, porque ela pode fazer isso no teatro, no shopping, no museu e em vários outros cantos. Ela pode também conhecer outros horizontes e conhecer a pluralidade da nossa cultura, mas ali sem se contaminar, continuar tendo os mesmos valores da família. E não quer dizer que toda escola também seja errada e exista um modelo perfeito. Muito embora, infelizmente, na nossa nação, de acordo com o PISA, que foi o último de 2022, o Programa de Avaliação Internacional de Alunos, a gente está nos quadros bem abaixo ali.
Então é muito séria a qualidade do nosso ensino. E a nossa preocupação aqui é ajudar que os pais eles busquem se inteirar mais, participar da formação intelectual e moral dos seus filhos. Então a educação domiciliar ela é um ensino personalizado e vai conforme o ritmo da criança, foca em áreas que ela tem mais assim aptidão, maior proteção em determinadas situações que a gente vê muito nas escolas, que é o bullying, violência, fortalecimento dos vínculos familiares no homeschooling, também liberdade para organizar os métodos de aprendizagem e por aí vai. Outro ponto que eu acho muito importante é que não assim, o envolvimento dos pais não só para avaliar a questão da nota, se é boa ou ruim, é se preocupar mesmo com a sua formação moral, a disciplina, a questão da responsabilidade da criança. Tem um educador que já é falecido, Isamitiba, que ele disse que criar uma criança é fácil, é só satisfazer as vontades dela, mas educar é algo trabalhoso. Então nós, como cristãos, não devemos fugir dessa responsabilidade, desse trabalho e não deixar só a cargo das escolas, porque a tia da creche ou os professores, infelizmente, eles não vão ter, muitas das vezes, nem tempo, nem condições de focar em todos os alunos. Então, e o objetivo da escola nem é esse, a formação moral, é repassar conhecimentos. Antigamente, havia uma maior preocupação em formar cidadãos livres, de moral elevada, pessoas de bem. Hoje apenas é mesmo para que ela, após terminar os ensinos, se terminar, ela consiga um diploma e daí siga uma carreira e seja um bom empregado. Então, nosso desafio como pais, eu como pai, vocês pais crentes e vocês que ainda vão ser, é se preocupar, além da formação acadêmica dos filhos, de formação intelectual, é um desafio mais importante, formação do coração, formação moral, os valores que essa criança vai ter, se ela vai temer ao Senhor. Então devemos ensiná-las não só através das palavras, que são importantes, mas muito mais através do nosso testemunho diário. O príncipe dos pregadores, o Spurgeon, em um dos seus sermões falou: ensine seus filhos sobre Cristo. Seus corações são solo mais fértil que jamais haverá. Então, para Spurgeon, instruir os pequenos é uma missão urgente, pois a infância é o momento em que as verdades são absorvidas com maior facilidade e sem as barreiras da vida adulta. Temos, nós, pais, que encarar com essa mesma urgência também. No século XXI, por conta da tecnologia, vieram muitos inúmeros benefícios, mas também diversos males. E um desses grandes males que temos, na nossa época principalmente, é que vivemos numa geração altamente influenciada pelas telas, pelas redes sociais, conteúdos rápidos e por uma cultura que molda os gostos, os valores e, entre outras coisas, até a linguagem, que até dificulta a comunicação entre uma geração e outra. Por isso, independentemente da escola onde seu filho estuda, uma pergunta precisa ser feita. Você sabe o que está formando a mente e o coração dele? Porque os filhos não estão sendo educados apenas pela sala de aula, que, a bem da verdade, já é bastante violência verbal e física, e bullying e mais coisas, militância também, principalmente com militância, com ideologias anticristãs. Mas além da sala de aula, as telas, nossas crianças e adolescentes são educados não só pelo celular, como computador também, através de músicas que ouvem, dos filmes que assistem, e influências que seguem, e por aí vai. E isso exige dos pais algo muito importante: a presença e intencionalidade, desejo de ver aquela criança florescer. E o homeschooling não é para todo mundo, isso é bem conhecido. O homeschooling também não é um mandamento bíblico, é uma possibilidade, sim. E para muitos, nenhuma realidade possível. Muitos pais precisam trabalhar e chegam cansados, não têm estrutura, conhecimento para estar ali se dedicando à educação dos filhos. Outras famílias, elas simplesmente acham que a escola é a melhor saída, que tá bom do jeito que tá. Dependendo do local e da estrutura familiar, pode até ser, intelectualmente falando, a melhor saída.
você que é pai e mãe, não precisa se preocupar tanto com isso se você fizer seu papel, é claro. Qual é? Se lembrar de sua responsabilidade. Os pais cristãos precisam discipular seus filhos, mesmo que o filho estude ali numa escola tradicional. Dá para pensar, integralizar tanto a escola quanto o ensino em casa. Você fiscaliza, faz o acompanhamento do que o seu filho está aprendendo, e a não ser que você seja um pedagogo formado em alguma área específica, não vai ter como ensinar geografia ou química, nem outra matéria assim. Não vai ter condições de pagar também para ensinar, um professor particular para ensinar. E muitas crianças, apesar da disponibilidade da tecnologia fornecer cursos online, estudos online, muitas crianças não conseguem se concentrar. Isso é normal. E a escola vai ser esse caminho, essa saída. Mas, após um ambiente escolar, que eu não recomendo ser integral, mas após o fim do expediente escolar, você pode ensinar seu filho como orar, e não somente uma oração antes de dormir, dar conselhos bíblicos. Desde bem novinho ele tem que escutar para ir adquirindo conhecimento da palavra, acompanhar os estudos dele, não só o que ele aprende, quanto ele tirou de nota, mas também as conversas que ele tem com os colegas, conhecer os professores dele, participar das reuniões. E junto de seu filho ou sua filha, os dois vão aprendendo a como servir. Uma família cresce para a glória de Deus. Então você deve mostrar aos seus filhos, com a palavra aqui em mãos, como ver o mundo com a lente das Escrituras. Porque discipulado não é evento, é um estilo de vida. Uma das ideias mais bonitas da educação cristã é aprender a ver Deus em tudo. Na matemática, na história, na arte, aprender a ciência e reconhecer ordem, beleza e inteligência na criação, enxergando o propósito em tudo, se maravilhando com as obras do Senhor. E mais, ensinar que Cristo não é o Senhor apenas do domingo ou no domingo. Ele é o Senhor da vida inteira. A fé cristã ela não deveria ficar fragmentada assim. Agora é hora da igreja, agora é hora do mundo. Não. Nós somos cristãos de segunda a segunda, 24 horas por dia. Ou seja, em todos os dias, em todos os ambientes. E assim, tem uma escritora de referência quanto à temática familiar, Elizabeth Elliot, viúva do Tim Elliot, o missionário. Ela disse que o lar é o primeiro e mais importante laboratório de discipulado para a próxima geração. Então ali é um campo missionário que não deve ser negligenciado de forma nenhuma. A pergunta que eu quero que vocês meditem após esse vídeo é: estamos ajudando nossos filhos a enxergar Deus no cotidiano? E assim, claro que queremos ver nossos filhos preparados profissionalmente, mas antes disso, queremos ver eles espiritualmente sadios? Porque que adianta ganhar o mundo inteiro, ter todo o conhecimento do mundo e perder a salvação? Por isso quero deixar algumas recomendações de livros que são leituras que eu acho importantes para pais cristãos. Um deles é Os Deveres dos Pais, de J.C. Ryle. Tem uma das frases impactantes desse livro que diz: não se engane pensando que professores ou pastores farão por seus filhos o que você mesmo se recusa a fazer. Deus não chamou eles para essa tarefa, chamou você. E também tem outro livro, outro muito bom, né, tão grande, um livro pequeno, para quem deseja entender melhor sobre o papel dos pais, esteja pensando sobre a educação domiciliar, recomendo bastante. É um livro que se chama aqui, Educação Clássica e Domiciliar, Douglas Wilson, Wesley Callihan e Douglas Jones, que ensina os fundamentos de uma educação voltada para a cosmovisão bíblica. Eles aqui, esses autores, eles dão orientações para entender o papel da família, a importância da formação integral da criança, no ensino voltado para as virtudes e como enxergar a educação para além de simplesmente passar de ano, entrar numa faculdade. E mesmo para aqueles que não pensem em fazer homeschooling, né, é interessante porque ele ajuda pais cristãos a pensarem de forma mais intencional sobre a educação dos filhos.
Então, passando para os finalmente aqui, e eu vou, irmãos, deixar na descrição do vídeo essas recomendações e outras que eu acho que podem ajudar bastante nós que pretendemos aliar ao ensino tradicional a um ensino em casa, um ensino cristão, porque os filhos são a herança do Senhor, são talentos, são tesouros que Deus nos confiou. Então a teologia reformada, a teologia bíblica, é clara em defender que a responsabilidade primária pela formação dos filhos pertence aos pais. Para algumas famílias, o homeschooling será um caminho possível, certo? Mas para outras, a escola é a única realidade. Mas, independentemente do cenário, das condições, permanece a mesma missão: criar filhos que amem a Deus, conheçam a verdade e vivam para a glória de Cristo. Então, que eles não sejam apenas inteligentes, mas sábios, não apenas preparados profissionalmente, mas espiritualmente firmes, não apenas bem-sucedidos, mas profundamente enraizados no Evangelho. E que nosso Senhor nos dê graça, sabedoria e coragem para cumprir essa missão tão preciosa. Então, é isso, meus amados irmãos. Se esse episódio falou ao seu coração, que a mim me tocou bastante trazer esse conteúdo, compartilhe com outros pais, mães de famílias cristãs, ou sem serem cristãos também, mas todos precisam refletir sobre a educação e o discipulado dos pequenos. Eu quero ouvir a sua opinião sobre homeschooling. Você faria? Já pensou nisso? Ou como você tem discipulado seus filhos no dia a dia? Deixe aqui nos comentários, certo? Além de curtir aí e compartilhar nosso canal pelo YouTube, siga também a nossa página no Instagram. Então, no mais era isso. Que Deus abençoe grandiosamente a casa de cada um, nos dê da sua força e sabedoria para cumprirmos nossa caminhada da melhor forma. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Forte abraço.